Olá, hamsters! Temos certeza de que vocês adoram todas as oportunidades interessantes que as criptomoedas oferecem. No entanto, nem todo projeto de criptomoedas é tão confiável quanto parece. Alguns podem brilhar com paredes novas e brilhantes e recompensas tentadoras. Mas ao percorrê-las, você pode descobrir que o caminho leva a um beco sem saída. Ou pior, a uma armadilha montada por um jogador que não é tão legal. No Academy desta semana, analisaremos o ato fraudulento de puxar o tapete ou rug pull, o que ele significa e como identificá-lo e evitá-lo. Então, o que é a puxada de tapete mortal? I don't know. Uma puxada de tapete acontece quando uma parte fraudulenta cria um projeto e gera um token para acompanhá-lo com a intenção de abandonar o projeto após um determinado ponto ou roubar os fundos. Esses caras criam algum hype, geralmente via Telegram, X, Discord e na mídia, muitas vezes por meio de publicações patrocinadas. Isso permite que o criador do projeto arrecade alguns fundos do público à medida que seu token começa a sair das prateleiras. Então, o token chega a um bom preço. De repente, o projeto é encerrado, desaparecendo completamente, e os fundadores acabam levando todo o dinheiro com eles. Isso deixa os investidores com sementes sem valor e muitas vezes sem nenhuma maneira de recuperar seus fundos. Essas puxadas de tapete podem assumir algumas formas. A que acabamos de descrever é o que os especialistas do setor costumam chamar de puxada de liquidez. Outro clássico é o pump and dump. Isso pode ser comparado a um hamster correndo em uma roda que acelera. O proprietário do projeto então aumenta o preço dos tokens, criando uma espécie de frenesi de compra. Aí, quando o preço está no máximo, ele vende seu estoque. O dump resulta em uma grande queda de preço e o hamster sai voando da roda. E é claro, há também os exit scams. Nesse caso, o projeto é criado, ganha entusiasmo e de repente a equipe do projeto desaparece como o túnel favorito de um hamster que é fechado. Infelizmente, puxadas de tapete já aconteceram várias vezes na história, cada uma com um disfarce ligeiramente diferente. Agora vamos nos aprofundar nos detalhes de algumas das maiores puxadas de tapete da história das criptomoedas. Uma das mais infames puxadas de tapete da história das criptomoedas é a OneCoin. Já falamos sobre essa história neste episódio, confira. E é claro que a OneCoin não foi a única. Está vendo o que eu fiz? Toadex. A Toadex era uma exchange de criptomoedas turca que se acredita ter sido fundada em 2017. Ao longo de sua existência, passou a representar fundos de investidores de mais de 2 bilhões de dólares, antes de desaparecer. Faruk Fatih Öksür, fundador do projeto, explicou o fato na época como um ataque cibernético que havia causado o que era uma flutuação anormal na conta da empresa. E é claro, ele afirmou que o dinheiro do investidor estava seguro. Öksür disse isso antes de fazer o famoso ato de desaparecimento. Ele encerrou as contas de mídia social e o site e deixou a Turquia com uma carteira de cripto contendo 2 bilhões de dólares em criptoativos roubados. A Turquia abriu uma investigação por suspeita de fraude, com dezenas de funcionários de exchange sendo presos, enquanto o fundador se escondeu na Albânia, mas depois foi extraditado de volta para a Turquia e condenado a 11 mil anos de prisão. Squid, o token do Squid Game. Inspirado na série coreana da Netflix Squid Game, o Squid ganhou enorme atenção ao ser comercializado como uma criptomoeda para jogar e ganhar. Em apenas um curto período, seu valor subiu para milhares de pontos percentuais, atraindo investidores. Mas quando chegou a hora de fazer o saque, os usuários descobriram que não podiam revender seus tokens. Havia até mesmo um mecanismo anti-dumping que dificultava a venda de moedas Squid. E quando os investidores queriam fazer perguntas sobre o projeto, a mídia social ficava em silêncio. Isso rapidamente levantou suspeitas, e não demorou muito para que a verdade viesse à tona. Squid era uma fraude. Os criadores puxaram o tapete de todos, fugindo com um valor estimado em 3,3 milhões de dólares, deixando os investidores a ver navios. Infelizmente, esses golpistas foram flagrados pelas câmeras. Um streamer na Twitch flagrou a capitalização de mercado da moeda caindo de 2,2 trilhões de dólares para quase nada. Lembre-se de que esses são casos de grande repercussão envolvendo diferentes países e bilhões de dólares. Mas os puxões de tapete vêm em todas as formas e formatos, e sua nova e brilhante moeda meme que está ganhando força no momento também pode se tornar um. Fiquem atentos! Como um hamster que precisa proteger seu estoque de predadores, há maneiras de evitar o puxão de tapete mortal. Tudo o que você precisa fazer é colocar seu chapéu de detetive e olhar um pouco mais abaixo da superfície.
Aqui estão as 5 principais coisas que você pode procurar ao investigar um projeto em potencial. Os desenvolvedores do projeto. Se eles estiverem disponíveis, em alguns casos, os projetos de código aberto não mencionam os desenvolvedores. Faça perguntas e pesquise o histórico e a mídia social deles. Considere o fato de que pouca ou nenhuma informação sobre esses fundadores pode sugerir uma identidade falsa e um grande sinal de alerta. That's suspicious. Projetos sólidos geralmente nascem de desenvolvedores respeitáveis que têm um histórico de construção e fundadores que estão dispostos a compartilhar seu histórico. Limite para ordens de venda. Obviamente, qualquer boa puxada de tapete também deve garantir que nenhum hamster investidor venda antecipadamente. Portanto, outro sinal de alerta que você pode procurar é qualquer sinal de que o projeto impedirá que seus investidores vendam seus tokens, o que pode parecer com o código que proíbe determinados usuários de vender. Ao mesmo tempo, outros investidores do projeto podem ter a capacidade de negociar livremente. Uma maneira rápida de detectar os perigos? Tente comprar um pouco da criptomoeda e então vendê-la. Se não conseguir, há uma boa chance de que algo esteja errado. Hold up. Wait a minute. Falta de bloqueio de liquidez. Ao mesmo tempo, os criadores de projetos que são realmente dedicados a seus projetos também incluirão um bloqueio de liquidez. Isso ocorre quando uma determinada quantidade de tokens do projeto permanece em um contrato inteligente com um bloqueio de tempo, por um período de 3 a 5 anos. Somente quando o bloqueio expirar, o detentor do token poderá retirar seu estoque. Como salvaguarda, um bloqueio de liquidez impede que os criadores retirem os fundos de uma só vez, ajudando assim a evitar atividades fraudulentas. O número de detentores de tokens. Obviamente, se alguns criadores estiverem planejando puxar o tapete dos pés dos investidores, é provável que detenham a maior parte do estoque de tokens. Portanto, usando um explorador de blocos para ver quantos detentores de tokens existem, você pode determinar se é apenas um grupo seleto de pessoas que detém a maior parte dos tokens. Se for esse o caso, considere que as chances de eles manipularem o preço do token são altas, e você pode estar correndo o risco de levar uma puxada de tapete. Did you see what I did there? It's a scam. Regra geral? Se mais de 5% das sementes estiverem em um único local, é arriscado, pois se o túnel desmoronar, o hamster perderá muito de uma só vez. Da mesma forma, uma carteira que não seja da equipe que detenha mais de 5% do suprimento de um token é um sinal de alerta, a menos que esses tokens estejam trancados com segurança, como o esconderijo secreto de um hamster. Jaior! Pesquise tudo o que puder encontrar sobre a empresa, os membros da equipe e tudo mais. Inclusive, monitore os bate-papos da empresa, as mídias sociais e as respostas da comunidade. Então, hamsters, fiquem vigilantes. Confiem em seus instintos e sempre façam a devida diligência antes de se lançarem em um projeto. Vale a pena proteger seu estoque. Obrigado por assistir. Se inscrevam e lembrem-se, hamsters são poder, um por todos e todos por um. Tchau!